boa noite. Mais uma live aqui no nosso IG para conhecer a história de mais uma mãezinha. Boa noite para quem está entrando. Hoje a gente vai falar com a Ellen, que é mãe da Júlia. Ela vai contar um pouco da história dela. E os nossos recadinhos de sempre, de toda quinta. Se tiverem alguma pergunta, por favor, para facilitar, tem um ponto de interrogação logo aqui embaixo. Cliquem nele, vocês podem colocar a dúvida de vocês, que eu passo para a mãezinha, para ela responder. E quem quiser participar da live, manda direct que a gente agenda um horário, tá bom? Boa noite para quem está entrando. Ellen, eu já te chamo. Vocês estão me ouvindo bem? Só me respondam se o som tá bom, porque na live passada ficou mudo. Eu só queria confirmar se agora tá funcionando direitinho. Ah, legal. Boa noite para quem tá entrando. Vou chamar a Ellen, para ela já começar a contar um pouco da história dela. Obrigada pelo feedback do som. Oi, Ellen, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Deixa eu arrumar aqui tudo. Então tá bom. Vamos ver como é que eu fico. Tá bom sim? Tá bom. Só vai um pouquinho para sua direita. É isso. Aí, ficou bom. Mais? Não, tá bom, assim tá bom. Só deixa um pouquinho para você mais centralizada no vídeo. Aí, tá bom? Aí, tá bom. Boa noite, como é que você tá? Boa noite, tô bem. Então tá bom. Gente, essa é a Ellen, como eu tava dizendo, é a mãe da Júlia, e ela vai contar um pouquinho da história dela para vocês agora. Fica à vontade, Ellen, pode falar. Bom, eu, né, como eu acho que não sei se todo mundo sabe, né, que eu sou cadeirante, né? Tenho miopatia congênita. E o meu sonho seria gerar vida, né? Porque filho eu já tenho, adotivo, né? Só que eu queria gerar uma filha para mim. Meu sonho era uma menina. Eu gosto de menina. E aí eu fui e através dos médicos não poderia, não tinha como. Era impossível isso, engravidar. Aí eu peguei, né, cheguei a perguntar para ele falou: "Ah, Helen, não dá. Fora de expectativa você engravidar, porque como eu tenho miopatia congênita, eu não tenho músculo no corpo inteiro. Então ele falou para mim que o útero era só músculo, então para segurar, né, para poder segurar e não tinha como, era impossível isso. Aí quando eu falei, então tá bom, deixei para lá e fiquei mesmo assim na minha mente, né, que eu iria conseguir engravidar. E aí eu fui, quando já estava assim, na vontade, já tentando. Aí eu vim em casa e passou mais ou menos uns 3 dias de atraso. Aí eu resolvi comprar e fazer o teste. Logo deu segunda linha muito forte. Falei, meu Deus do céu, não acredito. Não acredito, já fiquei naquela emoção. Agora já foi. Não tem dessa que não dá certo. Aí eu fui, contei pra minha mãe, né? Então, assim, como eu sou muito persistente nas coisas, não tinha muito aquela coisa assim,
Não, Helen, não faz isso porque o médico falou. Não, que o médico não falou que não pode, então não vai. Aí eu falei, aí a gente foi, né? Começamos a marcar o pré-natal. A médica do posto ficou pé da vida que eu tinha engravidado, não gostou muito da situação. Aí eu peguei e ela já me transferiu logo pro alto risco. Tranquilo, naquilo tudo, mesmo ela brigando, falando, eu tava super feliz dentro de mim. Tava nem aí porque os outros pensam. Aí fomos pro hospital, né? Que aqui em Brasília, no hospital, que faz o. Não é em posto de saúde que faz o alto risco. Aí chegando lá, aí conversei com as médicas, né? E tudo. Aí eu perguntei para elas. Doutora, você já viu um caso igual o meu, assim, de miopatia? Ela, nunca vi. Já vi um caso até de mãe que gerou filho sem rins. Mas com o seu caso, nunca vi. Na verdade, né, Shirley, no meu caso, eles não chegam até o... Depois, os médicos me deram até os 12 anos de vida. Não passaria disso, entende? Aí, como eu já estava viva mesmo, vamos Você já continuar, já é, para. você por si só já é uma história para contar, né? Uma Isso, história de exatamente. superação, né? Isso. Aí eu fui, aí ele pediu pra gente fazer um ultrassom. Aí começou a bater, a gente viu, né, batendo o coraçãozinho. E aí eu acho que o médico ali mesmo, ele já começou a olhar assim, meio que detalhado. Eu tava com 6 semanas. Aí ele falou, não, tá batendo, o coração tá batendo, então tá tudo bem. Aí eu, tudo bem. Aí a gente veio, né, pra casa, feliz da vida. Meu Deus do céu, tô grávida mesmo, gente. É verdade. Um milagre aconteceu. Aí os médicos assim, esperando só um dia após o outro, que não tinham que falar muito, né? Não tinham que optar, porque se não era nem para estar acontecendo, né? Aí eu fui, quando eu fiquei mais ou menos com 12 semanas, aí eles pediu aquela morfológica do primeiro trimestre. Aí eu fiz, só que eu fiz numa clínica que os médicos lá não gostou muito. Quando ele começou a olhar é, é, a neném, ele realmente, eu vi que ele achou meio estranho. A cabeça era um pouco maior do que era para ser. E ele pegou e falou assim: ah, eu não tô conseguindo ver o seu bebê direito porque você é gorda. Eu falei, Ah, gente, como que eu sou gorda? Um corpo de modelo desse, você é gorda? Não tem como. Aí eu fui, né? Fomos para casa. Aí levei pro médico os o médicos se relatório que superam, né? é Cada hora, exatamente. cada hora eles inventam um motivo para fazer algo que não deve. Isso. Aí ele fez um relatório lá, mais ou menos de qualquer jeito. Aí o médico mesmo do alto risco falou pra mim assim: uai, mas o médico não colocou TN, não colocou nada, ele não colocou nenhum dos detalhes da morfológica. Então eu preciso que você vai fazer o morfológico o mais rápido possível, que você só tem essa semana, porque vai acabar o prazo. Aí eu falei, não, então tá bom, né? Falei com a minha mãe, o médico disse que eu fui de manhã. Ah, não, era no mesmo dia que eu tinha que fazer. Eu tinha só até aquele dia para fazer. Aí eu falei, mãe, o médico pediu que eu fosse fazer. Aí a gente arrumou uma outra clínica. Aí eu pesquisando, vi um médico mais senhor, né? Aí eu não, como esse daqui é mais senhor, ele vai saber, né, bem detalhado, com mais experiência. Mas, no entanto, eu já queria saber da perfeição, que já estava tudo bem, que ia crescer tranquilo, saudável e tudo, né? Aí ele pegou e começou a olhar, né, ela, e ele ficou muito calado, muito calado. Aí eu imaginei assim, não, como eu sou cadeirante, talvez ele deve pensar que eu não penso, deve achar que eu fui bem, não sei, abusada, só pode, né, porque o deficiente não tem muito valor. Aí eu vi que ele ficou muito calado. E na hora que
que ele fez lá, né, que foi através da transvaginal, eu via que ela se mexia muito. Muito, ela se mexia muito, mas o pescocinho dela ficava assim para trás. Não chegava a levantar, assim, mexia a cabeça. Aí eu pensei assim, tô achando que ela é deficiente igual eu. Eu pensei comigo mesmo, ainda não sabia. Porque eu não tenho músculo, não tenho força, né? De jeito nenhum. Aí eu imaginei, eu acho que ela é deficiente igual eu. Aí eu falei assim pra ele, doutor, a cabeça dela não mexe. Aí ele olhou pra mim e falou assim, hã? E continuou fazendo. Eu falei, deve ser velho, não deve nem me escutar direito. Aí ele pegou e saiu, falou pra mim, não, pode vestir a roupa, e saiu. Aí eu, né, minha menina foi comigo, a gente começou a vestir a roupa, minha mãe, e ele foi e chamou minha mãe. E falou pra minha mãe que ela tinha muita má formação. Muita má formação. Que ela não ia escapar. E aí eu peguei e ele até devolveu o dinheiro pela situação, devolveu o dinheiro. Aí a gente veio embora. Aí minha mãe já ficou pensando, a gente já ficou, como? Qual tipo de malformação? Aí ele falou que era hidrocefalia. Aí como eu já vivi nesse mundo assim de colégio deficiente, então eu via de tudo, né? Eu conhecia muita deficiência, menos a síndrome de Patal. Se for hidrocefalia, coloca a válvula e bola pra frente, dá pra levar. E aí eu levei lá no médico, no outro médico. Aí ele falou assim, não, isso aqui é só um ultrassom, não significa que vai ser. Não precisa você se antecipar da situação, que vai dar errado, isso e aquilo. Aí eu falei, não, então tá bom. Aí nisso a gente fazendo ultrassons mesmo, fazendo outras ultrassons e sempre dava algo pior, uma pior do que a outra. Aí eu pensando junto com a minha mãe assim, mãe, mas se eu também não ia escapar, então me escapei, então vai dar certo. Vai dar certo, ela não vai morrer, vai dar certo. Aí com 20 semanas, mais ou menos, aí eu fui num outro especialista, né? Não era assim, especialista ser médico mesmo. Ele era assim, fazia ultrassom, mas não sabia muito de muita coisa. Aí eu fui bater com ele até para saber o sexo, que ainda a gente não sabia. E aí que ele falou, você já sabe? A gente só veio para ver para saber o sexo. Aí ele falou assim, não, é uma menina. Aí eu, não acredito, é uma menina. Meu Deus, não queria saber como que ela era. Sendo menina. E eu, meu Deus do céu, é uma menina. Meu Deus, eu não acredito. E aquela felicidade, minha mãe feliz também. E ele lá, mexendo na minha barriga, a gente comemorando que era uma menina. Aí ele foi e falou assim, alguém já te falou pra vocês do jeito, assim, alguma coisa? Se deu alguma alteração na ecografia que você já fez? E graças a Deus, assim, Shirley, que todos eles, com muito cuidado, como que ia me dar a notícia, sabe? Que bom. Aí eu falei assim, não, já falou que ela ia ter uma má formação e tudo. Aí ele falou assim, mas qual? Aí eu falei, não, é hidrocefalia. Ele, não é hidrocefalia, é holoprosencefalia lobar. Aí eu perguntei, e o que é isso? Como assim? Aí eu falei, ela tem boca? Aí ele, não, deixa eu ver. Aí olhou, tinha boquinha, tinha um narizinho assim, de perfil, né, que ele fez dela, que ela tava de barriga para baixo, sempre escondendo o rosto, nunca deixava a gente ver o rosto dela. E aí ele falou que tinha holoprosencefalia lobar e que era um caso muito grave para o caso dela. Que poderia morrer até na minha barriga, quando ele falou, né? Nesse dia que ele falou. Aí, assim, minha mãe ficava muito abalada, né? Assim,
E eu pensava assim, não, minha mãe vai me dar mais força, porque como ela já passou, aí vai ficar mais fácil. Mas ela lembrou de tudo que ela passou, né? Então, assim, para ela foi muito difícil também, porque como ela passou, ela imaginou assim como se fosse um filme na cabeça dela, né? Sim. Que ia ser do mesmo jeito. E eu comigo mesmo, né? Uns falavam, não, entrega nas mãos de Deus, Mas é porque que você estava alcançando algo que você queria muito, né? Então, como ter uma menina era tudo que você queria, então isso te deu forças para você conseguir ficar firme, forte e para seguir, né? Apesar de tudo que os médicos estavam te falando. isso, exatamente. Eu não queria saber. Que eu já tinha assim, se eu sou um milagre, eu vou gerar outro. Se até para gerar tá sendo um milagre, eu vou. É tranquilo para mim. E aí todo mundo falando, aí eu comecei a contar para a família o que estava acontecendo. E aí é o que a família me falava, mas Helen, se você é um milagre, ela também vai ser, vai vir para contar um testemunho, vai ser para ser algo diferente na sua vida e vai acrescentar. E aí, Sheila, eu comecei a ter uma comunhão com Deus, sabe? E eu perguntava para ele o que ele queria de mim com aquela situação toda. E ele nunca me desamparou, me deixou sem sentir o amor dele, né? Eu sempre senti que ele estava comigo. E aí eu peguei e pensei assim, meu Deus, se eu já sou deficiente, eu vou ter uma filha deficiente, como que vai ser no começo? Todo mundo vai querer me ajudar, vai querer ver por curiosidade. E depois, naquele momento que eu quisesse ajudar ela, sendo que eu preciso de ajuda, que eu ia ver, sentir ela chorando ou precisando de mim ou algo assim do tipo, e ela não tinha uma mãe para socorrer ela nos momentos que ela precisasse. Mas mesmo assim, as médicas nunca falavam para mim assim que ela ia morrer. Eu sempre falava assim, não, mas tem casos que dá certo. Tem casos que consegue, que sempre assim, né? Não falava assim, não, vai Nunca morrer, te não desmotivava, tem. né? Não, porque elas viam a minha perseverança mesmo, assim, o ponto de vista, assim, de que eu realmente tinha fé que iria dar certo, né? Aí até que quando foi mais ou menos com uns 28 semanas, aí a médica falou assim, meu Deus, olha o exame dela. Suspeita de síndrome de Spatal. Já era. Aí eu falei, gente, como assim já era? Ela Outra falou dessa médica, né, forma. que trocou a médica, né? Porque eles queriam que todos os médicos do hospital me vissem. Porque eu não podia ter parto normal e não podia tomar anestesia. E aí eles começaram a me estudar. Aí uma bomba em cima da outra, né? Que eles pensavam. Cada hora Aí tinha que lidar com o pensamento de um, né? isso. Aí essa daí foi e falou, meu Deus, já era. Não tem como. Ela não. Pode ser que vive, pode ser que não vive, mas a preocupação dela, né, dessa médica, era mais comigo. E eu preocupada com a neném, né? E aí foi passando, e aqui em casa, e aquela luta de botar na cadeira, tirar da cadeira, e a barriga grande, e onde eu ia, todo mundo achava bonito, e com força em tudo que iria dar certo. Aí até que eu fui na especialista mesmo, que essa médica, né, falou né, que já era, que era pra mim nessa médica, que foi em um outro hospital aqui de Brasília, no HUB. E aí eu fiz. E aí a gente
na outra ultrassom a gente viu que ela tinha um pezinho torto, que só tinha uma narina. E aí eu perguntava, e o coração, o pulmão, tudo bom, né? Tudo bom. Aí foi aí que eu encontrei o grupo, né? Quando eu tinha 28 semanas, eu encontrei o grupo de vocês da síndrome de Patal. Aí eu conversava muito com a mãezinha da Annalise, que eu imaginava assim que minha filha parecia com ela, né? Assim, que não. Aí eles falou que ela não tinha olhinho, que o olhinho dela não tinha globo ocular, narina única. Aí eu comecei a perguntar, você também me ajudou muito mesmo. Que eu falava, Shirley do céu, e agora? E aí você fala, não, os ultrassons não significa nada, pode ser que pode ser que não pode ser que é de um jeito ou não, né? Que ela com 6 dedinhos, com um pezinho dela, um seria torto na ultrassom, né? É Aí aquilo ela, que eu sempre falo, assim, é uma máquina, é tecnologia avançada, mas quem está por trás do ultrassom é uma pessoa, né? E a interpretação é humana, né? Ele vai fazer, é claro que existe em todo uma métrica que tem que seguir, né? De tamanho de translucência nucal, enfim, tem várias métricas, vários códigos lá que eles usam para determinar, né, se a criança tem alguma coisa ou não. Mas, no final das contas, o, o relatório final é uma pessoa, é a visão que ele tem sobre aquilo. Então, existem muitos isso, casos de crianças de Patal em que foram ditas coisas que a criança teria, que depois do nascimento a criança não tinha, né? uhum, Então, eu acho que é sim uma referência para as mãezinhas, para elas poderem ter uma ideia, afinal, né? Tirando o cariótipo, o ultrassom é a única forma que a mãe tem de ver como é que o filho está, né? Mas eu acho isso. que a gente tem que ponderar também, porque se toda mãezinha Muito aqui que tudo ouvir aquilo, né? Que falou. sim, porque se toda mãezinha que ouvir coisas, na grande maioria dos casos, algumas barbaridades sobre o que a criança tem ou deixa de ter, e a mãe se desespera. Ela perde, que foi o que aconteceu comigo, né? Que eu quase perdi o Gabriel depois de um ultrassom, pela forma como a médica falou. Então, é bom, tecnologia é ótimo, ajuda, mas a gente tem que lembrar que relatório final é escrito, assinado pelo médico. É um ser humano ali, é a visão que ele tem sobre aquele exame. Então, por mais que ele te guie, né, por um caminho, não significa que esse caminho vai ser exatamente do jeito que ele está dizendo. Ele só está dizendo, ó, pode acontecer dessa forma, pode ser que venha a ter isso ou aquilo. Porque senão desespera mesmo, as mãezinhas ficam em estado de choque. Uhum, é verdade, fica mesmo. E se não tiver, ainda mais assim, quando não sabe, nunca ouviu falar, aí que É. fica muito difícil mesmo. E aí eu comecei a pesquisar sobre, para quando ela nascesse, né, o que o médico me falasse, eu saber o que ela ia precisar, né? E aí eu pesquisando e nunca vi assim de narina única, né, assim uma situação. Aí até que eu vi um menininho. E também, assim, tem pessoas também que tem, mas que não posta, né? Não tem conhecimento É. também muito com internet, essas coisas. E Então, às vezes tem receio de postar também, porque infelizmente a gente vive num mundo muito maldoso, né? Em isso, que as pessoas verdade. fazem comentários muito ruins, assim, é aquilo que você falou. A pessoa com qualquer tipo de deficiência, qualquer uma que seja, ela não Uhum, é bem vista pela sociedade, né? Então, às vezes, a gente prefere esconder para não ter que lidar com os comentários, com piadas, né? Com coisas que, infelizmente, a gente sabe que quem é especial passa. e até que realmente eu também ia, quando eu ia no hospital, e aí que eles colocavam toda vez um médico para poder me conhecer, eles pensavam assim, quando eu chegava, entrava já na sala de cadeira e falava, você veio sozinha?
né? Não via que a situação era diretamente comigo, né? Eu não vim com a minha mãe. Aí minha mãe entrava, mas aí quando eu começava a falar, eles se espantavam pela situação, assim, né? E quando eles vinham para falar algo, eu já falava também, assim, sabendo do negócio, para eles também não tentarem me enganar, entendeu? Sim. Essa é a Aí ideia eu do grupo. É que as mãezinhas fiz tenham bagagem para quando o médico vir com 7 pedras na mão atacando em vocês, vocês tenham outras 7 pedras para atacar de volta, entendeu? isso Para que eles mesmo. não achem que vocês são pessoas alienadas, que não entendem de nada, que não sabe como, né? Muitas mães relatam que parece que eles tratam as mãezinhas como se elas fossem burras, né? Que Isso, porque burros eles assim deles estudaram, e como se a gente também não soubesse que a gente estava gerando uma vida é, como qualquer outra. é, Eles parece que não têm. eles olham pra gente com uma cara de, nossa, será que ela tá se iludindo? Ela não tem noção da Isso, realidade dela. isso, E às vezes exatamente. não, né? A gente só é muito apegada à fé. E a fé Isso faz a mesmo. gente acreditar que vai dar certo. Exatamente, isso mesmo. E aí toda vez que eu saía meio que cabisbaixo, mas acreditando, né? E aí eu ouvia muito aquela música assim, descansa, quem te prometeu garante. Descansa, este mal não é pra morte. Aí eu falei, pronto, esse louvor é o meu. Não importa o que os médicos falar. É o que tem que acontecer. O que Deus quiser que acontecer, vai acontecer. E aí eu comecei a entregar nas mãos dele de verdade. O que ele fizesse o melhor. Não sei se era eu que ia, não sei se era ela que ia ficar, não sei se era ela que ia. E comecei a não me frustrar mais com esse tipo de coisa. Deixei que Deus me guiasse mesmo, que a gente tem que entregar nas mãos dele e o que acontecer a gente tem que superar. Tem que acreditar que ele fez o melhor, né? E aí assim eu fiz. E o melhor E é aí que ele sabe qual é, né? Não a gente. Que a gente isso não a acha que o gente. melhor é. A gente A acha que o gente melhor é o que a quer. gente quer e às vezes não é, né? E não é, isso mesmo. Aí eu comecei, né, ter uma comunhão mais, cada dia mais com Deus, cada dia mais com Deus. E como eu tava tendo aquela comunhão com Deus, eu parei de sentir medo. Não senti mais medo de que ia dar errado. E eu já tava naquela certeza que ia dar certo do jeito que Deus quisesse que desse, né? E aí fui. Aí eu peguei Covid, grávida. Meu Deus. Aí eu pensei, só que como eu peguei no começo, não tava esse negócio de tanta gente morrendo. E aí a médica, né, que eu trato no SARA aqui, e aí a médica do SARA me fez um relatório das medicações que eu podia e que eu não podia tomar. E eu já com a idade que eu tenho, de 35 anos, né? Aí muitas coisas eles não quiseram fazer o procedimento comigo, né? E aí, quando eu fui internada com Covid, lá eu já estava dando pressão alta. Aí fiquei internada na UTI. E aí, quando foi no dormir, né, lá no hospital, aí no dia seguinte veio um médico. Aí a médica do SARA sempre falava assim, Helen, quando toda vez que vinha um médico diferente, você apresenta o laudo para ele primeiro, antes dele mexer em alguma coisa com você. Aí eu, não, tá bom. Aí toda vez que vinha médico, enfermeiro, qualquer coisa, eu já esticava a mão aqui, ó. Eu sou isso aqui. Aí ele já pensava assim, uai, você tem miopatia congênita? Nossa, aí pegava o meu papel e saía. Aí falava, ó, por enquanto a gente não vai fazer nada com você, porque assim, não podia tomar relaxante muscular, não podia ser entubada, entre outras coisas.
E aí da Covid. Eles viam você e falavam, meu Deus, ela é maluca. É isso. Isso. Tipo assim, como que a família dela deixou ela ainda Deixou. engravidar? Você falando, a impressão que eu tenho é essa mesmo. Eu imagino, assim, Isso. que é mais ou menos assim que era tratado o assunto. Uhum. E nisso meu marido sempre me acompanhando, né? Então era uma história real. Então, assim, eu tinha marido mesmo, né? Assim, quem deles ficava, esse é o seu marido? Nossa, né? Ai, Ah, gente, é uns negócios que não faz o menor sentido. Você ter que provar que você está com o seu marido mesmo, porque você é deficiente e você está uhum, grávida, e como é que pode tudo isso, isso? Que isso. absurdo. Coisa de outro mundo, assim, É pra eles. absurdo, né? Como se Nossa, fosse assim, não dá nem pra. isso mesmo. E ainda tinha que lidar com esse tipo de coisa ainda. Além de Além de tudo, né? estar doente, né, e tudo. Aí eu falava, não, doutor, a minha neném tem holoprosencefalia lobar. Aí ele, não, tá bom, mas não tá na hora dela nascer, não. Aí quando ele viu que minha pressão tava alta, aí me deu as 2 injeções para amadurecer o pulmão. Aí eu já pensei positivo. Eu falei, se ele me deu a injeção para amadurecer o pulmão, então é porque ela vai sobreviver. Ele deve ter visto alguma coisa que vai dar certo. E aí quando ele fiquei lá 4 dias, né? E aí ele já falou, ela não pode ser entubada, porque eu acho que o tratamento de quem da Covid tem que ter intubação, não sei. Ele só falou assim, ela não Em pode ser estados mais entubada. graves precisa entubar mesmo. Mas eu É, acho aí que ele é em casos que já está com o pulmão comprometido. isso, é. Aí ele falou que eu não podia ser entubada. Aí eu falei, será que eu vou ser Mas em ia ser relação ao entubada? Covid, você estava razoavelmente bem ou você estava com sintomas Eu ruins? tava com febre e sentindo meu nariz como se tivesse entupido e não tava sentindo nem cheiro e nem gosto. Mas Aí as quando foi questões no. assim de pulmonar, tô falando que assim, tem Não, muita mãezinha que tá com agora, né, que tá grávida e que estão ficando em pânico por conta da pandemia, né? não, De estar não, grávida não, agora. não E fiquei aí com você nada. não ficou com essa parte pulmonar de ficar Não, cansada, essas coisas. e eu já tenho 70% só do pulmão. E aí eu pensava, eu ainda imaginava que eu grávida ia sentir muita falta de ar. Mas graças a Deus, Shirley, eu não senti nada. Foi uma gravidez Amém. muito linda, muito, muito perfeita, assim, de Que Deus bom. mesmo. Aí eu fiquei 4 dias internada, aí vim embora, que eu vim embora numa quinta, numa segunda eu ia voltar, né? E aí quando eu voltei na segunda, mostrei para eles que eu tava internada. Inclusive, quando eu internei, eu já fui pra UTI. Eu só vim saber que eu tava na UTI quando eu saí. De tanto que tanta gente ia lá, que eu falei, gente, acho que eu tô num quarto super especial, que só tem eu. Mais uma cama. Aí eu peguei e vim. E fui pra consulta. Aí mostrei pra ela. Ela falou, ih, sua pressão tá dando alta. Aí quando eu fui de manhã. Aí ela, não, sua pressão tá dando alta. Aí eu vim embora. Aí era pra me voltar daqui 2 semanas, né? Aí eu fui, aí à noite eu comecei a ver estrelinhas, assim, na minha visão. Aí eu comecei a ver estrelinha e fui pro hospital. Aí chegando lá, eles me fizeram o toque. Mas assim, tava com a pressão alta, mas não tinha nenhum sintoma. Aí às vezes as médicas olhavam assim, você tá sentindo assim? Eu não. Você tá sentindo assim? Eu não. Mas ela sabe o que ela sente? Perguntava pra quem tava comigo, sabe? Eu não, doutor, eu sei. Eu sei o Nossa, que que eu situação sinto, eu sei. terrível essa que você teve que passar. Foi. Porque Uhum. geralmente o preconceito que a gente recebe é só com os nossos filhos, né?
É só com o fato dos nossos filhos terem o prognóstico de síndrome de Patal. Você teve que lidar com o preconceito em relação à síndrome dela e ainda um preconceito Uhum. gigante em cima de você que, tipo, não era o foco, né? O foco, tudo bem, no Isso. momento do Covid, da pressão alta, você é o foco, é o que precisa fazer você melhorar. Mas Uhum. ai, gente, é tão surreal isso. É um preconceito que, nossa, não dá nem para imaginar que a gente está na época que a gente está, né? Acontecendo essas Século coisas. XXI em uma situação dessa. Pois é. E aí, aí ela foi e falou para mim ir para casa. Eu ainda não estava tomando remédio para pressão. Aí ela mandou vir para casa e comecei a tomar o remédio. E aí aguentei, né, as 2 semanas. Aguentei não, fiquei bem, né? Fiquei bem as 2 semanas para poder ir de novo. Aí eu fui com 36 semanas, né? No dia que completou as 36 semanas, eu fui para consulta. Quando chegou lá, já aí ela me chamou, eu entrei, tudo bem. Aí ela falou assim, o dela a gente já vai internar, né? Semana passada a gente combinou e ela vai internar. Por quê? Ela tem muitos problemas que a gente não sabe como que vai resolver. Além disso, a filha dela ainda tem síndrome de Patal. Aí eu falei, Você aí nem eu estava comecei a ficar, sabendo que você ia ser internada. não, Você foi para não, assim, consulta. Porque ela... ela meio que assim, talvez a gente já interna você na próxima consulta. Mas como eu ainda Entendi. estava de 36 semanas, né, eu acredito que, eu achei que não ia ser ainda, que o médico Entendi. disse que ia tirar com 37 semanas. E aí nessa consulta ela falou para mim que eu poderia ter um parto normal, e que ia puxar, né, a Júlia com ferro. Falei, mas doutora, não tem como, porque eu não tenho força pra nada. Ela, não, mas o ferro vai te ajudar e não sei o que, tudo. Interna. Pronto, internei. Aí internei, dormi, né, passei a noite. Quando foi de manhã, aí já começou aquela série de médicos em cima de mim. Assim, vendo, essa aqui é a Helen, essa aqui é a Helen. Aí me chamaram para fazer uma ultra. Aí quando eu fui fazer a ultra, ela já estava em sofrimento fetal. Aí, quando ela em sofrimento fetal, aí me mandou eu voltar pro quarto, mas ainda não tinha me falado que ela estava. Só ficaram muito calados. E eu já estava acostumado com o pessoal ver ela e ficar calado, que eu imaginava, deve ser que tá vendo que ela, o cérebro dela é pequeno, que ela é isso, que é aquilo, e deixa eles ver, curioso. E aí eu fui pro quarto. Aí quando passa uns 10 minutos, chega a enfermeira desesperada. Ellen, você, vamos, que você vai tirar o neném agora, que o seu neném tá em sofrimento fetal. Eu falei, gente, meu Deus, como Nossa, assim? gente. Seu bebê tá em sofrimento fetal e vamos que você vai operar agora. E eu, meu Deus, eu nem conversei com a pediatra sobre ela. Não conversei com como vai ser a anestesia, como que vai ser. E minha mãe estava comigo, né? Aí a gente desceu para a sala de parto e aí a médica chefe chegou na gente primeiro, né? Antes de fazer. Quando eu cheguei lá, Chico, que eu cheguei assim de frente, tinha tanto Muito médico. Eu falei, médico. será que eu já tô no céu e eu não sei? Aquele tanto de gente branco com verde, eu falei, meu Deus, é agora. E aí ela falou assim, não, quero conversar com vocês primeiro. Aí ficou olhando assim pra mim, pra minha mãe, eu falei, meu Deus do céu. Ou eu sou importante demais, ou é uma bomba que tá pra nascer, só se for. Oh, meu Deus. Você leva a Aí ela, vida muito de boa, né? eu me acostumei, Shirley, a lidar com a morte. Tipo, os médicos sempre falam. Porque como eu não tenho músculo, então coração, pulmão, é impossível funcionar sem um tipo de aparelho. E eu E até, você tá né, aí falo, firme e forte. eles não entendem o que come, mastiga, fala, enfim, né?
Só Deus mesmo, que eu vivo milagre todo dia, que eu sou um milagre. Amém. Com certeza. E aí aí eu fui, e aí a médica que ia fazer meu parto, né, falou pra mim assim: "Vocês têm noção do que tá acontecendo com ela?" Falou com a minha mãe. Aí minha mãe falou assim: "Por quê? Como assim?" Ela vai morrer no parto. Meu Deus do Ela vai céu. morrer no parto. Aí a gente ficou, gente, como é que uma médica ousada desse jeito fala desse jeito, né? Aí eu peguei e falei assim, uai, mas não tem É para ver se como. você morre do coração antes de entrar no parto. Para eles não terem o E ela não trabalho, ia entendeu? ser culpada, né? Só pode. É, Aí eu falei assim, não, mas tudo que tem que fazer comigo tá aqui. A médica do Sara passou o tipo de anestesia, tudo que eu tenho que usar, com o que eu tenho que usar. Tá tudo aqui, é só chamar um anestesista e mostrar pra ele meu laudo. Aí ela falou, eu já chamei ele, mas ele não, como se ele não soubesse o que fazer também. Só que aí o anestesista veio de lá, ouvindo tudo, e falou assim, ó, eu sei o que você vai precisar. E porque ela queria que eu fizesse um parto normal. Ela queria porque queria, eu não sei se ela queria judiar de mim, tipo assim, ah, já que você quis ter filho, então você vai ter. Tipo isso, sabe? vai Dava pra passar ver pelo que ela tava. processo. Dava pra ver que ela tava com raiva, com ruindade, Que assim, sabe? horror, né? Que horror. Tava. E aí eu peguei e pensei e falei, e minha mãe falou assim, ela pode morrer assim como você também pode. Qualquer Aí pessoa ela se tá apta assustou. a acontecer isso. Com qualquer um. É a única certeza que a gente tem da vida é que vai morrer. É, é a Amanhã a única gente não coisa. sabe o que pode acontecer. A única coisa é que a gente um dia vai morrer. Com E aí certeza. ela simplesmente virou as costas pra minha mãe, pra gente e saiu. E mandou a gente aguardar, porque Não ela gostou do que ouviu. só. Não, que ela só. Mas assim, ela falou muitas e muitas coisas mesmo, assim, pra atingir mesmo que a gente. Que eu ia morrer, que não tinha como fazer parte cesariana, porque a anestesia não ia dar certo, e que eu tenho miopatia congênita, se minha mãe tinha noção do que era isso, não sei o quê, e ainda a minha filha tinha síndrome de Patal, e ela ia morrer e não ia ter como sobreviver de jeito nenhum e tudo. E ela tava vivinha, mexendo, tranquila. Aí fizeram o cariote, aquele que coloca o cinto na barriga para ver como é que a Ah, bebê sei. tá, né? E Eu não aí, lembro o nome, mas eu sei qual que é. aí o coração dela não tava muito legal. Aí ela falou, mas isso a gente já sabia. E aí a médica que ia fazer meu parto saiu fora. Falou assim, não, eu só vou fazer o parto dela quando chamar um neurologista para ver se ela se ela realmente não pode ter o parto normal. Aí o neurologista só veio no outro dia, né? E Mas eu também nisso a fiz Júlia em sofrimento fetal. isso, início ela já em sofrimento fetal, guerreando lá dentro. E eu pensei logo assim, não, se não for ela é porque Deus não quer que seja ela. E comecei a orar, que o Senhor preparasse os médicos certos, na hora certa, tudo certo. E aí, quando era para ser de manhã, né? E aí ele veio, né? O neurologista veio, que ele pegou em mim e falou, gente, sem condições nenhuma, parto normal. Não tem como. Não tem jeito nenhum, que eu sou bem molinha mesmo, assim, corpo de bebê. Não tinha como. Aí aí ela não quis fazer meu parto. Não quis. Pulou fora. Aí quando o neurologista falou que não tinha como, outras médicas chegou e falou assim, ó, a gente vai marcar o parto dela para agora 9 horas, só que eu peguei e comi, né, que eu não sabia que não podia, e eu já estava o dia anterior sem comer, e aí quando chegou o lanche eu não pensei duas vezes, fui lá e comi.
Eu quero comer, tô com fome. Ah, eu falei, vou comer. Aí, pra também não ficar fraco, eu imaginei, né? E nisso também minhas plaquetas estavam baixas. Eu podia dar uma hemorragia e realmente, né, não dá certo. E aí uma médica falou pra minha mãe assim, ó, a gente vai marcar o parto dela pra 9 horas. Só que uma coisa eu vou falar pra senhora, que ela não invente de engravidar de novo. Porque não tem como ela engravidar mais. Ah, porque quem manda no seu E, corpo é ela agora. exatamente, né? Aí minha mãe, não, tá bom, tá bom. Deixa eles falar o que quiser, né? Aí quando. Aí ela perguntou, você comeu? Eu falei, comi. Ela, então não vai dar pra ser. Aí marcamos pra 4h30 da tarde pra ficar, né, mais tempo em jejum. Aí quando foi mais ou menos umas 4 horas, eu comecei a sentir contração. E aí, com aquela situação toda, aquele medo todo que vai morrer, com aquela bomba toda que vai morrer, que não vai dar certo, que isso, que aquilo, e eu, meu Deus do céu, tá nas tuas mãos, Senhor. Que se for de eu ir essa hora, é a minha hora. Se for o que o Senhor fizer, aceito. Tá aceito. E aí, quando eu comecei a sentir dor, Shirley do céu, aí que eu me apeguei com Deus mesmo. Eu não queria saber se eu ia morrer, se eu ia viver, eu queria me livrar daquilo e só Deus Eu não sei podia. se eu não sei se as mãezinhas concordam, mas para mim a dor da contração é a dor da morte. Meu Deus do Eu céu. pedia para Deus me levar, eu falava, me leve embora que eu não aguento mais essa dor. Que não é de Deus essa dor não, gente, dói Não, é demais. tipo assim. E eu falei, meu. Aí eu comecei a ficar meio sonsa, assim, puxando pra um lado, puxando pro outro. Aí quando minha mãe falou, Heli, tu tá sentindo dor? Eu falei, tô. Porque eu queria amenizar, porque eu tava uma bomba, né? Aí eu tava tentando amenizar pra não mostrar pra ela que eu já tava até sentindo dor. E ela, Helen, tu tá sentindo dor? Eu falei, tô sentindo dor, meu Deus, tá doendo. Mãe, tá doendo, tá doendo. E aquela coisa, aquela. Que eu, quando os outros falavam, eu falava, gente, não é possível, é porque ela é fraca. É porque fulano Não. não tem. Mas quando você sente, Shirley do céu, eu Senhor pirei. do céu, não é de Deus. Não é. Olha, tem poucas coisas que eu digo que não é de Deus. A dor do parto não é de Deus, não pode ser. Porque é um troço que te dilacera por dentro. Você não aguenta Meu aquilo. Deus, que isso? Como pode, né? Um momento tão lindo, né? Tão maravilhoso do nosso corpo, que é dar a vida a um ser. Exato, E a gente passar pela morte antes, porque as dores são insuportáveis. exatamente. Não é? E aí, Nossa. quando é desse jeito mesmo, meu Deus do Sim. céu, como. E é Sabe o que eu uma. fazia? Eu mordia a mão do meu marido, coitado. Eu segurava na mão dele assim, ia descendo assim, ó, com a dor que eu tava em pé, o Gabriel nasceu no hospital público, então você imagina, né? Ninguém para que dar lugar para grávida sentar, não precisa, né? Grávida fica em pé, tá Uhum. doente. E aí eu começava a sentir contração, e aí eu pegava a mão dele assim, mordia a toalha, dava soco na parede, doía muito, 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 muito. Só por Não, e Deus. a minha sorte foi que eu comecei a sentir dor umas 4 horas e 5 horas já me levaram. É. Mas assim, eu comecei assim umas 4 horas, assim, aquelas fininhas e tudo. Mas quando deu umas 4h40, eu falei, gente do céu, não tem como. Eu comecei a E eu sentir ainda. dor, era meio-dia mais ou menos. A minha bolsa estourou. Na verdade, assim, eu estava sentindo dores, mas minha bolsa estourou ao meio-dia. Do meio-dia até 15 para 7 da noite, eu só sentia dor. Só Meu dor. Deus. E eles me davam um remédio na veia e falavam, tá melhor? Eu, não, não tá melhor. Ela melhorou a dor? Não, não melhorou. Aí minha mãe, aí quando elas vieram já para me levar, veio médicos de outros lugares, não era Ai, do Deus hospital. amado. Era de outros lugares, mas uns médicos que é especialista na situação, né? Que eu ainda, se eu tomasse anestesia geral, eu podia dar hipertemia, né? Não podia tomar anestesia geral. Então, ou era aquela situação, tinha que dar certo naquilo, se não desse certo, não tinha o que fazer. Não tinha uma segunda opção mesmo.
Mas ele estava com tanta fé, assim como eu, ele estava acreditando tanto que ia dar certo, que tinha umas 15 pessoas lá. E aí eu ainda consegui falar com a pediatra, né, ainda no procedimento que estava ajeitando a anestesia, e eu sentindo dor e aquela coisa, eu falei, qualquer coisa você entuba ela. Pode entubar ela, que ela tem a síndrome de Patal. Ela, não, tudo que eu puder fazer por ela, eu vou fazer. Tudo, pode ficar tranquila. Tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Aí eu fiquei tranquila. Aí quando penso que não, que eles me deram anestesia, que eu falei, eu tô sentindo minha perna esquentando. Ele falou, é isso mesmo que a gente precisa ouvir. Aí eu me senti assim, um instrumento de Deus mesmo, que eu seria um desafio para eles, né? Que acredito que eles nunca usaram essa tática, né? Eles só sabiam pela medicina, mas para fazer mesmo eles ainda não tinham feito. Então, assim, eles queriam que desse certo, né? E aí, quando eles começaram, aí que era para mim ficar com o braço aberto, que era para amarrar meu braço, não tinha nem como. E eles me segurando na minha mão, segurando no meu dedo e amassando meu dedo, vendo que eu era bem molinha mesmo. Aí, quando do nada eu escuto assim, vai nascer. Aí eu falei, já. Meu Deus, que coisa rápida. E aí, quando ela tirou a neném, aí eu não escutei o choro dela. Aí eu falei, nossa, ela não chorou. Aí eu vi eles limpando ela, tentando colocar aquele negócio assim no nariz para poder puxar, e não entrava, não entrava. Na garganta não entrava, começou a dobrar o negocinho na boca, e botando, começou a dobrar. E aí ela foi e trouxe pra mim, falou, aqui a sua bebezinha. Eu falei, mas ela tá viva? Aí ela falou, ela tá viva. Mas naquela hora, Shirley, que eu olhei pra ela, Você já sentiu. eu já vi que era um mistério de Deus mesmo. Aí eu olhei pra ela e aí ela encostou ela assim no meu rosto, eu senti ela bem quentinha, coisa linda, tão linda, parecia um anjo mesmo, assim, branquinha e com a narina assim, o olho fechado, aquela coisa linda, tão linda mesmo assim. E aí eu falei assim, doutora, qualquer coisa, você entuba ela. Ela, não, vou levar. Aí ela falou assim, não, tá bom. Eu falei, leva ela pra minha mãe ver, que pra minha mãe ver ela com vida. Aí eu falei, Júlia, espera a vovó. E aí elas foram andando no bercinho, né, com ela no bercinho, procurando minha mãe pra minha mãe ver ela. E aí ainda minha mãe viu ela, eu fiquei lá na sala, né? Eles terminando o procedimento. Quando eles terminaram, tinha mais ou menos uns 15 médicos lá dentro, todo mundo começou a bater palma, né? Que foi um sucesso a cirurgia, que tinha dado certo, que eu não senti nada, não senti falta Foi de cesárea, ar, não então. senti. Foi. Foi um parto cesárea. Não senti falta de ar, não senti nada, e eles queriam me ligar para não ter mais filhos. E aí eles perguntou, ela tá com a ata? Perguntou para minha mãe, né? Aí minha mãe, não, não tá. E aí ela não me ligaram porque eu não tinha assinado, né? Não tinha autorizado a ligar, né? Para não ter mais filho. E aí, quando me colocaram lá depois, né, na sala pós-parto, aí eu vi aquela andança, assim, lá de frente, a sala, andando, correndo, aquela coisa toda. Aí a menina que tava lá comigo, ela falou assim, a nenenzinha é sua? Aí logo eu já imaginei, né, que é diferente, então... Aí eu falei, é minha, você viu ela? Aí ela, vi. Aí ela se mexe? Ela se mexe e me dando aquela expectativa. Não, ela se mexe e tudo. Aí quando minha mãe veio pra me ver, a minha mãe falou, não, já colocaram o negócio nela. O tubo nela. Assim, a máscara, quer dizer. Aí
Aí ela falou, mas ela é bem bonitinha, Helly, bem rosinha. Aí eu, não, mãe, mas você viu ela? Minha mãe, não, eu vi, me contando tudo e tal. Aí eu fui, fiquei tranquila, tranquila mesmo. E subi pro quarto, né? Aí eu não dormi, né? Já era umas 10 horas da noite e eu não consegui dormir. E minha mãe foi lá ver ela várias vezes, né? Viu ela e tudo. E aí quando deu mais ou menos umas 2 horas da manhã, aí chegou uma enfermeira lá e falou assim: quem é a Helen? Aí eu falei: sou eu. Aí ela: não, eu quero falar com a sua acompanhante. Tranquila. Aí eu falei: a Júlia morreu. Pensei na hora. Aí eu: mãe, vai lá. Aí minha mãe demorou pra chegar. Aí eu falei: é, certeza. A Júlia se foi. E aí quando minha mãe chegou, ela só falou assim: descansou, Helen. E aí todo mundo acendeu a luz do quarto, ficou me olhando. E eu agi naturalmente. Porque eu não esqueci do Deus que eu servi naquele momento. Que eu entreguei nas mãos dele. E se fosse para ela ficar, ele tinha feito um milagre. Ele tinha feito ela ficar. E aí todo mundo ficou me olhando, aí eu mesmo falei: Deus sabe de todas as coisas, né? Ele sabia se eu ia dar conta, se eu não ia, se eu ia sofrer. Então, se eu entreguei nas mãos dele, ele sabia o que era melhor para fazer. Aí todo, nossa, ainda o jeito que ela fala, tranquila. Mas eu entendi assim, sabe, Shirley, que ela ia ser muito dependente de alguém. E esse alguém, no caso, seria eu, né? Porque assim, todo mundo ia ter uma vida para cuidar, né? Tem marido e eu ia viver a minha família, essa vida. E sendo que eu já dependo das pessoas para me dar banho, para me levar no banheiro, para isso, para aquilo, então ia se fosse para ela ficar, o que me conforta é isso, né? Que ia chegar uma hora que eu não ia ter ninguém, né? Que as pessoas realmente iam vir para me ajudar em alguns momentos. Mas na hora do que eu olhasse ela ali olhando para mim, que eu ia ter que depender de alguém para pegar ela, para botar no meu colo, que eu ia depender de alguém para ver se ela estava respirando bem ou não, que eu ia tudo. E aí quando foi de manhã, aí pediu pro meu marido ir para fazer a liberação do corpinho dela, né? E para ele ver. E aí quando ele foi, que ele viu, que eu olhei para ele, que ele olhou para mim, e aí eu vi que ele se segurou, né, para não. E aí ele falou que ia ficar comigo, né, a partir daquele momento, que não ia, que ele ia ficar comigo. Aí tudo bem. Aí as médicas chegavam lá, como eu não tava chorando, né, não tava abalada, elas Já perguntavam estava para ele achando assim: estranho. é, ela sabe o que tá acontecendo? Ela já Eu acho sabe? que, não vou dizer para todos, não pode generalizar, porque né, existem médicos que são muito ligados à religião e que nos ajudam até nesse sentido, né, nos dando força. Isso. Mas alguns médicos não conseguem entender o que é ter fé, né? Mas sabe o que eu Uhum. acho? Que é porque nunca passaram por nada desse tipo. Eu acho que Isso. Porque são vai médicos pela que medicina, né? eu acho que eles nunca tiveram, de repente, a sensação de perder um filho, a sensação, às vezes é um médico que já tem, às vezes perdeu pai ou mãe, mas perdeu em idade avançada, então na medicina imagina se não, já estava na hora, né? Já tinha vivido o que tinha para viver. Mas essas Uhum. questões de fé, de de acreditar que existe um ser superior, seja ele qual for, de qual religião que for, e que ele está cuidando, que ele está agindo e ele está fazendo o melhor,
é muito. Tem gente que olhava para mim também e falava assim: nossa, mas ela tá tão bem, né? Ela perdeu o filho dela e tá tão bem, né? Gente, a gente tem duas opções na vida. Ou a gente se lamenta, se afunda, cai numa Isso. depressão, chora, quer Exato. morrer. E não que a gente não Uhum. pense nisso, porque em algum momento esses pensamentos vêm na cabeça, mas a gente tem que ter discernimento para conseguir afastar. Ou a gente entende de alguma forma, ou pelo menos pensa: olha, hoje eu não sei o porquê, mas em algum momento da minha vida eu vou saber. E aí Uhum. isso te dá um consolo Conforto, para né? você, Uhum. para você seguir em frente, porque parece que para sofrer você tem que estar jogado numa cama, sem tomar banho, sem comer, sem dormir, chorando. E cada um Isso. reage à dor de um jeito diferente. E não é e você, Uhum. principalmente, pela sua experiência de vida, por tudo que você passou e passa ainda, você tem uma leveza, né, nessas questões assim da sua ligação com Deus. Então, isso permite com que você consiga passar pelos obstáculos da sua vida de uma forma melhor. Não é que Uhum. é mais fácil, né? Você não passa pelos seus Isso. obstáculos de forma mais fácil, mas você passa de uma forma melhor. E tem gente que não se conforma com isso, quer ver você no buraco Isso. sofrendo por Quer ver aquilo. gritando, chorando, É, enfim, né, mesmo, verdade. E aí ela perguntou, né, se eu tinha noção do que estava acontecendo. E se eu queria que chamasse uma psicóloga para conversar comigo. Aí eu virei para ela e falei assim: não, eu sei que a minha filhinha morreu, eu sei que ela tinha uma síndrome muito rara, eu sei de tudo. Ela, ah, então tá bom. Aí foi lá, chamou a pediatra, né, que cuidou dela. Inclusive foi até um. Quando eu fiquei sabendo que ela morreu, aí veio o pediatra, né, da noite e veio conversar comigo e perguntou para mim: você sabe assim que da, no, da vai pedir o Jean, Sara? Aí ela falou: você sabe da que sua filha morreu? Que você sabe da síndrome de fatal? Aí eu falei: não, eu sei que é uma síndrome muito rara, que poderia escapar, poderia não, poderia dar certo, poderia não. Mas tem muitos casos que dão certo, né? Aí ele falou assim: não, tudo bem. Aí naquele horário mesmo, 3 horas da manhã, eu pedi pra ele que eu queria ver ela, né? Mesmo que ela tivesse. Aí ele falou assim: não, então tá bom, vou trazer. Aí ele trouxe ela assim, tão enroladinha, que eu fiquei assim: será que ela morreu mesmo? E ela do mesmo jeitinho, da mesma forma de quando eu olhei ela, quando ela nasceu, e eu olhei ela do mesmo jeito, só que a boquinha dela ficou um pouquinho roxa, né? Aí ele me mostrou, aí eu olhei pra ela, não podia muito fazer muita coisa, porque não dava conta de levantar, né? Não conseguia levantar, com a cirurgia. E eu nunca fiz uma cirurgia na minha vida, foi a primeira vez. E aí eu não tinha muito o que fazer a não ser olhar para ela mesmo. Aí eu olhei para ela, depois ele levou. Aí quando meu marido veio de manhã, viu o corpinho dela e tudo, minha mãe foi embora. E ele ficou, e aí eles começaram a perguntar: será que ela sabe o que está acontecendo? Será que não? É melhor chamar psicólogo para conversar com ela? Aí ele foi e falou: não, ela sabe mais do que eu, na verdade. Ele falou para elas. E aí ela falou: ah, então tá bom, vou chamar a equipe para poder conversar com ela o que aconteceu. Aí quando chegou lá para conversar comigo, foi a médica que falou para mim que ia fazer de tudo por ela, né? Ela que veio conversar comigo. Aí ela foi e falou para mim que a Júlia não tinha essa parte que não dava traqueia? para fazer, ela não dava para fazer traqueia. A garganta dela era tampada. Ainda ela viveu 9 horas, Chile,
pelo fôlego da vida mesmo. Foi Deus que assoprou a narina dela só para minha mãe ver ela, né, com vida ainda. Mas ela, eu mesmo pensava assim, meu, realmente, não tem um buraco do nariz, da garganta, a língua dela era pela metade, o cérebro dela era do tamanho de um... como se ela tivesse 13 semanas de gestação, era bem pequenininho, tinha um líquido, né, assim, atrás da cabecinha dela. Aí ela falou que, assim, o coraçãozinho dela tava bom, o pulmãozinho dela tava bom, mas essa parte aqui não, Não não tinha o desenvolveu. que fazer. Não dava para botar tubo, não dava para fazer nada. Não, não tinha como. E eu aceitei. Aceitei, né, o propósito que Deus teve na minha vida com ela. Mas eu ainda tô aqui, pretendo engravidar de novo, sim. Eita, os médicos vão ficar doidos. Vão. E aí, quando foi pra mim, que foi que a gente não tinha muitas condições para enterrar ela, e aí a gente foi pela assistente social, aí eu conversei com o pessoal do hospital, porque eu ainda não podia sair, dei pré-eclâmpsia, e eles pensavam que que a minha pressão alta era por conta da morte dela, que não era a pré-eclâmpsia, que eu tava, não chorava, que eu não chorava. Aí eu falei, doutora, eu não tô, assim, abalada pela morte dela. Tem alguma coisa errada comigo mesmo. Eu cheguei a falar pra médica. Aí ela falou assim, não, fica calma, fica tranquila, tenta ouvir uma música, pense. E nisso não me deram medicação para pressão. Só me dava aquela hidralazina quando ficava muito alta. 17 por 11, por 12, 18 por 19 por 20, ou 19 por 13. Eu não sei como que eu escapei dessa mesmo. E aí eu, ruim, aí eu pedi para assistente, pra médica, se eu podia ir no velório dela, né? No enterro dela. E depois eu voltava. Aí ela, não, tá bom, vou fazer um relatório. Você sai daqui, já vai direto pro cemitério, né? Vê o velório e volta, porque você tá grave. Mas eu vou permitir você ir. Aí eu falei, não, então tá bom. Aí a gente dormiu. Deu a tarde, né? À noite, quando foram as 10 horas da noite, minha pressão foi 25 por 15. Nossa. Aí eu fui e falei, José, que é meu marido, né? Me senta na cadeira que eu mesmo vou lá no médico. Porque sempre vinha só uma enfermeira. Não, não tá bom. Não, é assim mesmo. Não, vai dar, dá hidralazina. Não, vou falar com o médico. O médico mandou eu fazer isso. Acho que eles nem falavam com o médico. Aí que eu cheguei lá no médico, aí eu andando assim pelo corredor, aí uma enfermeira da ala da, da pediatria falou assim, a mãezinha de Patal tá andando por aí. Aí ela falou assim, o que você tá sentindo? Eu falei assim, não, eu tô sentindo uma tremedeira dentro de mim. Tô me sentindo um pouco estranha. Aí que ela tirou a pressão, tava 25 por 15, 23 por 15. Aí eu peguei e eu mesmo fui no médico. Não esperei ela chamar ninguém, nem nada. E eu fui direto na sala do médico. Aí o médico falou assim, coloca ela na máquina para sulfatar, que ela tá grave. E aí quando eles mediu de novo a minha pressão, que tava alta, aí começaram a rasgar a minha roupa. Eu falei, agora chegou a minha vez. Agora vai, só pode. E aí começaram a tirar minha roupa, me colocando fralda, que eu não uso fralda, né? Colocou fralda que eu ia ficar muito tempo lá e falando, você tem alguma coisa? Vinha um médico, vinha outro, me olhando. E eu falei, meu Deus do céu. E até que eu cheguei em um doutor e falei, doutor, eu tô muito grávida. Ele falou, tá, você tá grave. Você tá com pré-eclâmpsia, com início de eclâmpsia. Aí que ele pegou e falou assim, você tem alergia a algum remédio? Eu falei, não, porque eu sempre fui tratada assim.
né, assim, normal, né? Foi da gestação que veio esse laudo que eu não podia tomar as medicações. Aí eu falei, não, não tenho. Aí me deram a injeção para me fazer um xixi, eu fiz xixi horrores. E aí me colocaram na máquina de para sulfatar. Aí começaram a falar, ela é grave, prepara UTI, prepara não sei o que e tal. Ixi, ela não pode entubar. E começaram assim aquela agonia, sabe? E aí como ele me deu a medicação, como se eu não tivesse alergia a medicação nenhuma. Depois que ele foi ver que aquela medicação eu não podia tomar. Nossa. Mas só que foi aquela medicação que me salvou. Porque se eu tivesse realmente mostrado o laudo para ele, porque Deus tem estratégia para tudo, né? Se eu tivesse realmente mostrado o laudo para ele, ele não tinha me dado a medicação e realmente eu não tinha escapado. E aí eu tinha que ficar 24 horas nessa máquina. E não pude ir no enterro dela. Não fui. Mas aí todo mundo filmou, né? Cantaram as musiquinhas que eu quisesse que cantasse. E aí quando eu tava lá na máquina, né? Na UTI, que eles chegavam lá e falavam assim pra mim que meu caso era grave. Aí eu comecei a ouvir aquela música. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. E aí meu marido colocava ela e eu acreditava que Deus ia fazer um milagre. E ele começou a falar comigo que o milagre era meu. Eu seria o milagre. E aí eu peguei e fiquei as 24 horas que eu precisava ficar. E ele me confirmou que eu ia sair dali. Ele falou para mim ficar tranquila, que eu ia sair dali. E eu pensei assim, Senhor, se eu sou o teu instrumento, eis-me aqui. Se for para salvar vidas, para morar na eternidade contigo, eis-me aqui. Pode me usar da forma que você quiser me usar. E o Senhor me usou mesmo, né? Eu fui um instrumento dele mesmo e repousei nele. E deixei que se fosse de eu piorar, que eu piorasse. Se fosse de eu melhorar, que eu melhorasse. E ele permitiu que eu não visse, né? O velório dela, o enterro dela, que eu não tive essa oportunidade. Mas eu não sinto também nenhum tipo de rancor, nenhum tipo de dor. Ai, como eu queria, ai, se eu pudesse. As coisas dela tá tudo aqui ainda. O berço, o guarda-roupa, as roupinhas dela. Tá tudo aqui pra próxima usar as roupinhas da irmãzinha dela. Oh, meu Deus, se os médicos escutarem, eles vão mandar te internar. Vão falar assim: não, 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 ela mas não aí, sabe o que ela está falando, interna ela. não, mas aí você acredita que aqueles que falavam pra mim assim, não inventa de engravidar mais, foram aqueles que falaram assim, eu vou ver você aqui no ano que vem. E você Ai, que vai bom. sair daqui com seu bebê nos braços. E eu falei, olha só como é que Deus faz mesmo. É verdade. Confundiu. Aqueles que não acreditavam, passou a acreditar. Aqueles que viram que Deus não existia, acabou vendo que realmente se não fosse Deus não tinha como. E é assim que Deus faz na vida da gente, né? É assim que Deus trabalha na vida da gente. Que história linda. E eu fico Nesse muito, muito, muito assim,
emocionada de ver, porque você tinha todos os motivos e razões para ser uma pessoa revoltada com a vida, uma pessoa de pouca fé, né? Uma pessoa que fica questionando ó céus, ó vida, por que que as coisas acontecem comigo dessa forma? E você decidiu ir por outro lado, né? De entender que existe uma razão para tudo nessa vida, que nós, como humanos, não somos capazes de entender ainda, né? A gente não Isso. tem esse discernimento para entender os caminhos que Deus quer que a gente passe, Uhum. mas você tem uma perseverança, um jeito de ver as coisas muito bom, assim, é muito leve, né? E eu tenho certeza que isso tudo te ajudou a passar por toda essa situação. Uhum. E o que eu poderia te dizer em relação a toda essa história, assim, a Júlia é o seu sonho realizado, mesmo que ela não esteja aqui com Exatamente. você. Ela é o seu Foi. sonho realizado. Você teve a Foi. sua menininha por Exatamente. na sua barriga durante a gravidez, você teve a presença dela ali, né? Mesmo que ela não tivesse ficado com você o tempo todo, mas você sabia que ela estava ali do lado por 9 horas. Então, Uhum. você é a mãe da Júlia, né? Aquela Sua mãe dela. vontade eu quero ser Me mãe, saciou. eu vou. Uhum. É, você é Me a mãe da saciou. Júlia. Exatamente. Ninguém pode. Você poderia ter ido ter ido contra, não. Você foi contra todo mundo, né? Que todo mundo Uhum. queria que você ficasse quietinha, que não fizesse nada, não vamos arrumar problema, né? Porque é muito mais fácil. Mas você Uhum. falou, não, eu vou realizar o meu sonho e eu vou conseguir. Isso. E você conseguiu. Você é a mãe da sua menininha tão desejada que você tanto quis e que Exatamente. você tanto esperou. E tenho certeza que por mais que ela tenha ficado pouco tempo com você, você sente essa carga de amor que vocês tiveram, essa troca que vocês tiveram. E eu tenho certeza que isso foi muito importante para você. Que isso é uma Foi, coisa com que as certeza. mãezinhas as mães têm que entender e os médicos também. Não importa o tempo que os nossos filhos fiquem com a gente, importa que eles Uhum. estiveram com a gente. É isso que importa. Isso. Né? Isso Se, eu, mesmo. se eu fiquei 2 horas com meu filho, foram as 2 melhores horas da minha vida. No seu caso, foram as 9 Exatamente. melhores horas da sua vida. E é assim para toda mãezinha. Isso. A gente só quer Uhum. tê-los perto da gente. E que Deus permita que fique mais tempo, quanto tempo Deus puder mantê-los aqui. Mas só o fato de viver a gravidez, de ter o filho, né, de sentir o cheirinho, ou às vezes muitas mãezinhas Sentindo, acabam mexendo. é, na própria barriga, mesmo que a criança infelizmente Isso. venha a óbito ainda na gestação, mas você passou aquele período em que ela mexia, né, em que você Uhum. E sentia aquele amor dentro de você, conversava com ela, eu cantava pra ela e é, ela mexia. Uhum. e tudo isso vale a pena, Vale muito, vale muito a muito a pena. pena. Se fosse para passar por tudo isso de novo e sentir essa sensação, eu faria. Tenho Mesmo certeza que sabendo sim. que o final seria assim, eu faria. Tenho Com certeza que certeza eu sim. faria. Deixa eu ver se tem pergunta para você. Peraí. Tem uma aqui. A Thaisa perguntou qual foi o diagnóstico que eles deram do óbito. Foi doença genética e insuficiência respiratória aguda. Só. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A Giza está perguntando com quantos centímetros que ela nasceu, você sabe? 47. Grandinha. Não, 47. Foi. Deixa eu ver se tem mais. A Annalise está dizendo que você vai no toboágua, que você é um exemplo de Uhum. vida. Fui no toboágua, desci, foi. Ai, que Ela legal. viu no meu Instagram, né? Aí ela viu e eu desci.
Sou de desafiar mesmo. Fico, meu Deus, não faz isso com ela, não, não. E eu, Quando viu, você vamos, já eu foi. quero. Quando vi, já tô lá na água, lá embaixo, já passou. Aqui o pessoal tá dizendo que você é uma guerreira, que você é uma bênção do Senhor, rindo das nossas conversas. Quantos quilos ela nasceu? Quilo eu não sei, mas ela, quando batia a última ecografia, estava com 1,750 kg. Mas eu acredito que ela devia ter já uns 2 quilos, assim. Ela foi sua primeira filha de gestação. Isso, foi a primeira. Primeira filha. Não, eu tive um aborto antes. Ah, tá. Mas, né? E com isso foi que diagnosticou que não tinha como gerar, né? Tá. Prosseguir. Antes do aborto era que eu não teria, de jeito nenhum. Faz Aí quanto veio o tempo que aborto, ela faleceu? tem 8 meses. É recente, Vai bem fazer amanhã. recente. Uhum. Eu só não engravidei ainda, Shirley, por causa dessa pandemia aí, porque senão. Ai, meu Deus. Os médicos. Eu já falei, os médicos piram quando você fala isso. Os médicos, Não, os vão cabelos deles virar. ficam até em pé, assim, ó. Fala, meu Deus, Quando eu tira esse chegar pensamento lá dessa mulher. novamente, Não, chegar lá novamente no outro dia. você tem que fazer o que o seu coração manda. É, já foi claro que é possível, né? Você conseguiu. Uhum. Aí, Infelizmente, a Júlia não sobreviveu por muito tempo por conta das condições, né, físicas que não permitiram. isso, Foi uma turbulência? Foi uma turbulência, isso. né? Aí depois Deu até eu medo, deu medo, deu. mas Às vezes. prova-se que é possível, né? Você conseguiu E ter a sua depois eu fui e filha. perguntei para ele, né? Eu falei assim, quando eu fui fazer a revisão, né? Depois, aí eu falei assim, não, doutor, eu não quero mais ter filho, não. Quero passar mais por isso, não. Ela falou, por quê? Não, uma história Agora que linda eles dela. descobriram que dá certo e já sabem o que fazer, Não, você tem que ter filho. Se eu falei, mas se vir de novo, doutora, com a síndrome, ela falou, não cai um raio 2 vezes na mesma não, cabeça. não, E eu perguntei, né, se era porque eu era deficiente. Sempre perguntava. E eles falavam que não era. Não não, é. não tem Uns ligação. falam que é pela idade, né? Mas depois eles falaram que Não, tem na mães nossa muito pesquisa, jovens a maior também. parte das mães engravidaram antes dos 30. Então, eles usam a idade como uma referência, mas a maior parte das nossas mães tiveram filhos antes dos 30. E, se eu não me engano, são 2 ou 3 mães que tiveram entre 17 e 19 anos. Novinha. Uhum. Então, isso mesmo. E eu conversava muito com ele. Estou perguntando se você já esqueceu a dor do parto. Ai, meu Deus do céu. Não, então eu já ia até falar pra ela, doutora, mas pelo amor de Deus, quando eu começar a sentir, a senhora já tira. Já Se tira. eu sentia, né, pelo amor de Deus, não deixa eu passar por isso, não. Só isso que Eu não, tive não que foi bom. tomar 2 anestesias, porque o remédio na veia não funcionava. Aí me deram a peridural, não funcionou. Aí me deram a hack. Aí na hack eu fui pro céu, voltei, fui de novo. Fiquei no processo de ir e voltar do céu, assim, o tempo todo. Eu olhava, aí as Um médicas livro, vinham. né? Parece que a gente não quer Nossa, saber se tem menino com patal, se não tem, se vai, o que, que vai pro. Não quer aí. saber. Não, Isso. olha, hoje eu me arrependo. Eu falo, meu Deus, eu pedia para morrer, eu tinha que dar a luz ao meu filho. Como assim pedir para morrer? Mas eu pedia para morrer, porque a dor era demais. Mas depois que eu É. tomei a hack, filha, foi maravilhoso, porque elas entravam na sala, eu dava risada, eu acho que eu fiquei meia grogue, né, com tanta anestesia. Eu Uhum. ria. Aí elas vinham ver, né, a dilatação, eu falava, nossa, doutora, tá mexendo aí? Ela falava, tô, e ria. Aí eu parei, aí eu literalmente parei de sentir dor. Só que aí também acho que eu Aí tomei aqui é tanta. de Deus, né? No caso. Nossa, mas depois que ó, eu tomei a hack, eu acho que era umas 4 horas da tarde. Acho que foi quando decidiram me dar as anestesias. Falaram, filha, eu vou te levar pro centro cirúrgico. A dor não passa. Eu já estava com dilatação
Eu já estava com contração de 1 em 1 minuto e eu só tinha 3 dedos de dilatação. E ela falou, Fiano, o que, que eu faço com você? Aí me levaram para o centro cirúrgico. Acho que era umas 4 horas, 4 e pouquinho. E, e aí me deram a hack. E aí foi muito engraçado, porque o Gabriel nasceu de parto normal, né? E aí ela falava, ó, Uhum. quando eu mandar, você empurra. Eu falava, empurra pra onde que eu não tô sentindo? Pra baixo. Eu falei, mas como é que eu vou empurrar pra baixo? Eu não tô sentindo nada embaixo. Ela só faz força. Aí eu esqueci da dor, mas olha, vou te falar assim, pra mim, falando por mim, foi muito bom ter sido parto normal, apesar de todas as Uhum. dores e tudo, porque eu vi as mãezinhas sofrendo muito com as suas cesáreas lá na UTI. Eu ia para UTI todo Uhum. dia, ficava, e no início não tinha cadeira, então você ficava ali, a incubadora é quente, né, que fica com aquela luzinha, é muito quente. E aí eu via que as Uhum. mamães sofriam. Elas levantavam assim com sofrimento. Eu falava, não, gente. E eu não, eu ia, é lógico, né, com uma certa limitação, afinal tinha acabado de dar à luz a um ser, mas era Uhum. muito mais tranquilo para andar, para se movimentar. Então é aquilo que você falou, Deus sabe tudo que faz. Eu acho que eu seria uma pessoa muito mole, apesar da dor do parto ter sido muito ruim, eu acho que eu teria sido muito mole com uma cesárea. Ia ser Aham. meia bobona, assim, sabe? Eu falei, ai, meu Deus, não aguento, eu vou morrer de dor. E aí Deus falou, vou dar parto normal pra essa menina, porque ela vai sentir a dor, mas depois que sair tá tudo certo. Ela para de sentir dor. E aí, pra mim, foi melhor. Uhum. Eliene, não Entendi. tenho. Gabriel foi meu único filhote. Aqui me perguntaram se eu tenho outros filhos. Não tenho, só tive o Gabriel. Uhum. Por enquanto, você Mais não vai alguma querer ter mais. pergunta? A gente deixa pra cena dos próximos capítulos, né? Para o reprise, talvez. Gente, mais Entendi. algumas perguntas para Ellen, se vocês quiserem mandar. Deixa eu ver se meu celular. Ó, meu celular tá bom. Ou seja, foi azar na live passada. Porque ele tá bonitinho aqui, ó. Não tá dando sinal de que tá esquentando, nem de que vai descarregar. Eu falei para ela, eu vou confirmar, hein? Se na próxima live der tudo certo, porque o irmão dela falou que era azar. Ele falou, não, essa minha irmã é muito azarada. Eu falei, se der tudo certo, o problema foi o seu azar. Então acho que foi mesmo, porque o celular tá bonitinho aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais. Eu acho que não. A Claudete disse que ela fez ligadura, é isso? Com 24 anos. É isso, Claudete? Ligadura? Acabaram as perguntas. Deixa eu ver. Acabou. É isso, gente. Essa foi a história da. É Helen? Você pronuncia como Helen? É. Ah, é muito chique. E Essa é a história da Helen com a Júlia. Uma mega blaster power de história de superação. Porque além de tudo, né? Além da síndrome, além de você ter que superar a partida da sua filha, além de tudo isso, você ainda tem você, né? Você ainda isso. tem que lidar com tudo que acontece ao seu redor, com tudo que e eu Uhum. imagino que a sua questão de ser uma pessoa com necessidades especiais não é o seu maior problema, né? Eu imagino que o seu maior Não, problema é ter que lidar com o externo, com tudo que vem de fora, porque você me isso. parece lidar Com que super os bem olhos com vê. isso. Isso, com É, que os olhos vê. E aí eu tentar transmitir para as pessoas que não é aquilo que elas verem. Que não é daquela forma, né? Que é diferente. maravilhoso. Tá todo mundo dizendo aqui que você é forte demais, que você é uma guerreira, que a sua história é maravilhosa. Fiquei muito feliz de que você tenha vindo contar a sua história, porque eu acho que a sua história vai muito além só da questão da síndrome de Patal, porque eu acho que você é um exemplo de vida. A gente Uhum. tem muitas mãezinhas aqui que são fortes, guerreiras, mas que não passam 1/3 das dificuldades que você passa em todos os sentidos, dificuldades tanto das suas questões físicas quanto
de preconceito, de gente apontando o dedo, de gente olhando torto, de gente querendo mandar na sua vida porque acha que você é incapaz de cuidar da sua Uhum, própria vida. isso. O que Então, eu acho mais que a sua. lidava mesmo com a situação era de quem deixou você engravidar. Tipo Sim, isso. como se você não fosse dona, não tivesse Como as se eu não rédeas tivesse da sua sentimento, vida. como se eu não tivesse vontade, como se eu não se Sim, sentisse carente, como se eu não fosse capaz de amar alguém ou a pessoa me amar como eu sou. Enfim, é um absurdo. É um grande é, absurdo. é E você complicado é um mesmo. exemplo de vida, um exemplo de vida mesmo, assim, para a gente encostar nossa cabecinha no travesseiro e dar uma repensada, sabe, em algumas coisas. Porque é difícil. Tudo isso, né? Toda Nossa, essa esse, situação eu e passar com ouvia, leveza. sabe? O que eu mais ouvi, assim, que as pessoas, as enfermeiras lá, porque ele é novo, sabe? Meu marido, ele é novo. E é tipo assim, elas pensavam assim como se alguém da minha família tivesse me pagando ele pra ficar comigo. Nossa, Pra, gente. tipo, é tanta coisa. Lá eu tive uma experiência assim, bizarra. De Mas sabe por verdade. Lá, quê? Porque as pessoas, eu sempre falo as pessoas e parece que eu estou generalizando, mas eu não estou, gente. Eu falo as pessoas, e vocês sabem para que pessoas que eu estou falando isso, né? alguns tipos de pessoas. É, elas são incapazes de acreditar que existe o amor por amar. Há E, pessoas que amam a alma da outra não reparam nessas coisas. O amor de uhum, alma, que é você amar aquela pessoa que está do seu lado pelo que ela é, de essência, de pensamento, sabe? Vai muito além de amar o físico. Por isso que a gente sempre fala, né? Ah, é amor de alma, amor de vidas. Porque às vezes o amor é tão grande, tão grande, tão grande, que não importa o que aconteça, não importa é, questões físicas, não importa questões financeiras, não importa questão de nada, não importa só amar. Que é o uhum. que todo mundo E às deveria vezes fazer, só também, amar. né, assim, eu mesma assim tenho amigas cadeirantes que elas mesmas assim, as pessoas olham pra elas assim de uma forma, né, que elas pensam assim, ah, realmente ninguém vai me querer, ninguém vai namorar comigo. Eu não, eu me coloco lá, eu me acho. Eu tô falando, Tá meu Deus, essa Harry furada. certo! Eu me acho mesmo. Tem que Eu ser sou assim. assim. São poucos que vão tocar em mim. Nenhum, né? Porque agora pronto, já tô fixa. É, agora Então, não pode assim, mais. Senão o eu marido me daqui a acho. pouco vai falar que é isso ó, que está acontecendo nessa live. Estão incentivando a Exato. minha esposa a procurar outras pessoas. Então, e aí foi Deus que também colocou ele na minha vida, né? Que ele me ajuda muito também. É coisa de Deus mesmo. É, coisa Só de Deus. Deus Mas mesmo. é a sua fé. É essa forma, é essa sua ligação com Deus, essa forma leve de levar a sua vida. É isso que atrai só coisas boas para perto de você. Porque Uhum, você tem uma luz tão grande que te envolve que coisas ruins não conseguem chegar. E quando chega, você é capaz de mudar a opinião delas. E isso é maravilhoso. isso, Eu tenho é certeza verdade. que metade dos médicos que te acompanharam por todo esse processo hoje pensam diferente, hoje dão valor Pensa. ao que o paciente fala, sabe? Acreditam mais em Uhum, Deus, porque eu imagino que eles te vejam realmente como um milagre instrumento. depois de tudo que Isso. aconteceu. E é para isso que você Uhum, está aqui nessa vida, é para é isso, ensinar. exatamente. Às vezes a Uhum, gente acha que a gente está sendo castigado por alguma coisa, não estou dizendo que é o seu caso, mas algumas pessoas uhum, passam por algumas situações e acham que é castigo. E às vezes você está sendo um instrumento isso. de Deus para ensinar o outro algo de bom, algo melhor. Exatamente. Porque se todo mundo fosse perfeito, não ia ver, né, a glória Ai, dele, o né, o mundo ia que ele é ser capaz de sem fazer. graça, Não ia não é? existir nem o amor. Uhum, Imagina se todo mundo fosse aqui o rei da perfeição nesse planeta. Primeiro que todo mundo ia se matar, né? Porque ia ser um ego um maior que o outro, não ia dar certo. Aqui exato. todos somos aprendizes. Estamos aqui porque precisamos aprender algo. Às vezes Uhum, algo que é mais pesado, um fardo um pouco mais pesado, às vezes um fardo um pouco mais leve, mas estamos aqui para aprender.
Às vezes a gente aprende uma única coisa e é suficiente, às vezes a gente vem e rala a vida inteira aprendendo um monte de coisa. E o importante é a gente entender né, o porquê, o para que as coisas estão acontecendo na nossa vida e tentar tirar o melhor de tudo isso, para se tornar uma pessoa melhor. Uhum. Então, a sua história é linda, linda mesmo. Não conhecia a sua história, a gente já conversou, né, muito sobre a Júlia, mas não conhecia a sua história de vida, a história da Helen. Essa eu não conhecia. Uhum. E foi uma surpresa muito boa ouvir você contando sobre isso. Fico muito grata por você ter vindo participar nessa quinta-feira. Eu que fico, eu fiquei nervosa, falei, meu Deus, será que eu vou saber falar? Imagina. Será que vai dar certo? Meu Ah, Deus do dá céu. certo, filha. Aqui tudo dá certo. Quando o celular não resolve desligar, dá tudo certo. Foi, Meu eu vi na amor, live. diga. É, morreu o celular, não sei o que aconteceu, mas é o azar dela. Certeza, que o irmão dela falou que ela é azarenta. Eu vou mandar mensagem para ela, vou falar assim, tá vendo? A live funcionou, o azar era o seu. Minha linda, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que participou da live, que esteve aqui com a gente nesse tempo que a gente ficou por aqui. Obrigada a você, Helen, pela sua história linda. Continue contando a sua história aos quatro ventos, porque tenho certeza que muita gente vai se espelhar, vai mudar o pensamento, e tentar, e vai começar a tentar a ver, porque é difícil. Isso que você faz é muito difícil. Conseguir ver a vida com os olhos como você vê é difícil pra caramba. Mas é uma mega inspiração para a gente mudar a nossa percepção da vida e começar a ver de um jeitinho diferente. É verdade. Tá bom, meu amor? Tá Beijo. bom. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada a todos que vieram por aqui. Quinta-feira tem mais. Eu vi que algumas pessoas aqui queriam entrar no grupo do Whats. Manda um direct aqui pelo Síndrome de Fatal Brasil mesmo que eu adiciono. A gente conversa por lá. Se quiserem participar da live, a mesma coisa. Manda um direct que eu respondo, vejo as datas direitinho, a gente agenda. E essa foi a Helen. Ai, muito chique falar Helen. Essa foi, essa foi a Helen com a história da Júlia, uma história maravilhosa. Muito, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui. Um beijinho e boa noite. Boa Tchau, noite. gente. Tchau.